Aos queridos irmãos e irmãs da nossa abençoada Casa Espírita, Grupo Espírita Ivone Pereira, o GEIP, damos as boas-vindas a todos, encarnados e desencarnados, aqueles que nos acompanham nas mídias, aqueles que nos acompanham do mundo espiritual, nos auxiliando nessa pequenina tarefa. Primeiramente, a nossa gratidão a Deus, que nos possibilita todos esses recursos de aprendizado e crescimento espiritual, não só na Casa Espírita, mas principalmente no exercício daquilo que aprendemos na Casa Espírita. O nosso agradecimento à diretoria desta casa por permitir que possamos exercitar o sentimento de fraternidade nessa atividade que é o estudo do Esperanto. Agradecimento aos mentores, a Dona Ivone e a tantos outros trabalhadores anônimos da casa. Também um agradecimento especial a todo o grupo de estudo do Esperanto, que são irmãos que se dedicam e nos possibilitam o exercício do amor, da compreensão, da convivência fraterna. E temos a certeza que quando praticamos a fraternidade, o amor entre nós, liberamos dos nossos corações energias que são aproveitadas pelos mentores em auxílio de socorro e amparo, de tratamento a todos aqueles que vêm à Casa Espírita, sejam encarnados ou desencarnados. Então nós vamos dar início à nossa atividade do Seminário do Esperanto, do GEIP, lendo a página de abertura do livro Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel. É a lição de número 26 e o título é Padecer. No início nós temos uma citação do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. E Emmanuel desenvolve assim: uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras, porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda a corrigenda a aperfeiçoa. Então nós vamos fazer a nossa prece. Hoje nós trouxemos a prece de Cerinto, que nós vamos lê-la em português e em Esperanto. Essa prece nós encontramos no livro Vozes do Grande Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e também foi publicada no Reformador de abril de 2003. A prece de Cerinto.
Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor, a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, depresso o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exoro-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, os filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Cerinto. Pregio de Cerinto. Signoro de sem lima bonezzo, e la pregio sancteio, e a renoviga mel stono sur mia voio, mi propetas vin, ne pro mi, sholdo pleno spirito, porquiu vi reservis la tribunalo in de via sublime justezzo, via compatemo ia estas qui vasau rosso de espero em mia morala nocto, cae tio sufficias al mi ribelema peccanto. Al vi, Signoro, mi pregias, ne por la plorantoi, mi petegas vin pri amo, al estigantoi de ploro. Al vi, mi turnas min, ne con pregio por la suferantoi, mi petegas vin pri beno, al ciui qui nasces suferon. Al vi, mi memorigas, ne la cimonda in malfortuloin, mi vin memorigas pri tiui qui posas, kiel potentsuloi cae venkintoi. Mi propetas, Signoro, ne por tiui qui ploras pro malsato, mi vin petas pri amo, al tiui qui accaparas la panon. Signoro cio compata, antau vin, mi portas ne tiuin sangantain pro afflicto, al vi mi presentas tiuin qui batas cae vundas. Al vi mi pregias, ne por tiui suferantai mal iustagion, mi propetas ia por crim farantoi. Antau vi mi venigas, ne la favoritoin de la sorto, mi petegas vin pri protecto, al tiui qui dissemas afflicton cae miseron. Al vi mi humile pregias, ne por tiui trafitai del perfido, mi vin petegas pri helpo, al tiui qui spinas la venena infadenoin descendanco. Compatema patro,
e tendo-vi em manoi, supertivi que erar vagas em mal lumo. Extingula sem prudentam penson, silentigula buchon, que o conducas intenton. Sem movigula ston jeta em bracoin, haltigula iradon, de tivi que ui dissemas la morton. Helpon in ciuin, filon del peco, char nur tiel, compatema cae iusta Dio, ni povos cune, con tivi que ui iam vin comprenas cae obeas, construi la paradison de bono, extingante la inferon, en la sino de tivi, qui ui, kiel ni, singetis, ne singardai, en la frenesa inquirloin de malbono. Cerinto spirito, e la libro, vocioi e la granda transtombo, mediume scribita de Francisco Cândido Xavier. Fraternidade. Fraternidade é árvore bendita, cujas flores e ramos de esperança buscam a luz eterna que se agita rumo ao país ditoso da bonança. É a fonte cristalina em que descansa a alma humana fraca, errante e aflita. É a luminosa bem-aventurança da mensagem de Deus, pura e infinita. Vós que chorais ao coro das procelas, vinde, irmãos, desdobrai as vossas velas, não vos sufoque o horror da tempestade. Fraternidade é o derradeiro porto, a terra da união e do conforto, que habitaremos na imortalidade. Fraternidade é o tema que vamos conversar um pouquinho hoje. Esse soneto é de João de Deus, foi publicado no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fraternidade é essa energia que nos envolve a todos, é o exercício de um sentimento sublime, que faz parte das outras virtudes que precisamos desenvolver a caminho do Cristo. E o Esperanto é uma das ferramentas eficazes que podemos usar no desenvolvimento desse sentimento. Viajores que somos, necessitados ainda de tantos aprendizados, de tantas lições. Por isso, os convido a aproveitar essa oportunidade no JEIP, no aprendizado do Esperanto. Estamos passando por um período atípico, não único, pois já tivemos outras pandemias na nossa história. E ouvimos muitos clamores por liberdade, esta cerceada por esse momento que estamos vivendo, mas que na realidade é uma chamada, como nos fala Emmanuel lá no Vinha de Luz, na lição 114, é uma chamada ao quadro negro, em que vamos, através de um exame, não só da nossa própria consciência, mas da avaliação dos benfeitores que zelam por nós, nos estimulam a caminhada, e, em última instância, do nosso Pai Criador. Nessa lição, Emmanuel falando dos trechos, essa lição é exatamente esse título, o quadro negro. Num trecho ele nos diz assim: e lá vem aquela hora, entre aspas, em que a criatura deve tomar o giz alvipuro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Então é a hora da avaliação, é a hora de exercitarmos a nossa fé, a nossa esperança, é a hora de levarmos esperança aos nossos irmãos, não apenas do nosso lar, pátria, mas também aos nossos irmãos de outros países que não têm o Consolador prometido nas mãos, que provavelmente nunca leram o capítulo 6
do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Consolador. Então nós temos essa oportunidade de aliviar pelo menos um pouquinho a dor daqueles que passam por tudo isso que estamos passando nós aqui no Brasil, mas com tanto amparo. Ouvimos clamores de igualdade nas questões raciais, seja no campo social, étnico, político, a questão da discriminação, mas falta o clamor da fraternidade. Nós pouco ouvimos esse clamor. E dentro das virtudes que o Mestre veio nos ensinar e que precisamos desenvolver, nós vamos lembrar duas advertências. Uma está no Evangelho segundo o Espiritismo. É o Espírito Protetor, que foi dado em Cracóvia em 1861, é o item 12 do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E ele diz assim: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. E aí, nessa mesma linha de advertências, nós vamos trazer um trecho da lição de número 10 do Pão Nosso, que se chama Sentimentos Fraternos. Manuel nos fala assim: muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. E no finalzinho ele fala assim para nós: e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. E é esse exercício que nós usufruímos, por exemplo, no grupo de estudo do Esperanto, como em toda a casa espírita em geral, mas essa proximidade de sentarmos juntos em torno de uma mesa, estudando essa língua fenomenal, eu sou meio suspeito para falar, em que nós exercitamos várias habilidades no sentido do crescimento espiritual, moral, intelectual. E aí está mais uma vez o convite para que venham estudar conosco. Por que o Esperanto na casa espírita? Muitas pessoas questionam, porque muito poucas casas espíritas no Rio de Janeiro possuem o Esperanto no seu quadro de atividades. E aí nós vamos lembrar um pequeno opúsculo que nós temos da AME, que é a associação, não é a AME, a Associação Médico Espírita, é interessante que é a mesma sigla, é a Aliança Municipal Espírita de São João del Rei, em Minas Gerais. Esse trabalho que eles fizeram nos traçam, assim, de uma forma resumida, uma linha do tempo da relação do Esperanto com a doutrina espírita. Em 1908, um esperantista francês chamado Camilo, ele chama a atenção da necessidade dos espíritas se interrelacionarem, mas prejudicado esse interrelacionamento pela barreira de línguas, pela questão das traduções das obras. E ele sugere que
estudemos o Esperanto e que o Esperanto faça parte dessa doutrina de luz, para que possamos também levar essa mensagem às pessoas de outros países. Isso em 1908. Em 1909, o Reformador publica em fevereiro desse mesmo ano essa carta traduzida para o português. Isso acende uma chama de expectativas, vamos dizer assim, em relação a essa língua até então pouco conhecida. Só em 1912, apesar dessa página ter saído no Reformador, só em 1912 instalou-se o primeiro curso de Esperanto na Federação Espírita Brasileira. E durante todos esses anos nós temos um baluarte nesse movimento que trouxe para nós a ideia dos 3 Es: Espiritismo, Evangelho, Esperanto. Nós temos na Rádio Rio de Janeiro um programa exatamente com esse título, bilíngue em português e em Esperanto, que alcança outros países através da internet. E em 1940, então, chega, vamos dizer assim, o aval, entre aspas, de Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, numa mensagem que foi dada lá na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, em 19 de janeiro de 1940. Esse material nós temos na Casa Espírita. Ele é fartamente distribuído em todos os nossos encontros. É só conversar com o nosso querido Franklin, que ele sabe onde está guardado o material, aqueles que desejarem. Eu pensei aqui três trechos, bem para resumir um pouco essa mensagem de Emmanuel. O primeiro, ele diz assim: a língua auxiliar é um dos mais fortes brados pela fraternidade que ainda se ouve nesse planeta empobrecido de valores espirituais, nesse instante de isolacionismo, de autarquia, de egoísmo coletivo e de nacionalismo adulterado. Vejam vocês, 1940. O outro trecho, ele diz assim: sim, nesta hora, o Esperanto é uma força que atua para a união e a harmonia, com facilitar que se estabeleça a permuta dos valores universais do pensamento em forma universalista. Ele faz 3 interrogações bem interessantes. Sonho? Propaganda só de palavras? Novo movimento para criar o interesse econômico? Todas essas suposições poderão ser formuladas pelos espíritos desprevenidos, mas somente pelos desprevenidos, que aguardam a adesão geral para comodamente expressarem suas preferências. Os que, porém, buscam a luz da sinceridade para o exame de todos os assuntos, saberão encontrar no movimento esperantista essa claridade reveladora que, em realizações sagradas desde agora, esclarecerá mais tarde as ideias do mundo, fazendo ressaltar a nobreza dos seus princípios, orientados por aquela fraternidade que nasce do pensamento divino de Jesus para todas as obras da evolução humana. Sim, o Esperanto é lição de fraternidade. Aprendamo-la para sondar na terra o pensamento daqueles que sofrem e trabalham noutros campos. E aí nós temos, através do Esperanto, quando Emmanuel nos fala nessa questão de sondar o pensamento dos nossos irmãos de outros países, nós temos nos congressos universais de Esperanto, no exterior, uma equipe de trabalhadores da nossa cidade, do Rio, e que fazem palestras de divulgação da doutrina espírita em Esperanto. E a plateia sedenta de informações acerca dessa doutrina de luz, no final fazem perguntas muito importantes, muito até originais, eu poderia dizer,
porque sem o conhecimento da doutrina espírita, muitas das vezes aquelas perguntas vêm de encontro à necessidade de cada um, e é uma sede de adquirir esses conhecimentos espirituais que a gente não tem noção, já que temos tantas facilidades. Então essa foi a mensagem que chegou em 1940. Seguindo ainda um pouquinho a linha do tempo, em 1955 vem um outro marco para o movimento esperantista, que é a publicação do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone, e que nos traz assim importantíssimas informações do uso do Esperanto no mundo espiritual, como um processo de regeneração para todos aqueles que passaram pela porta falsa do suicídio e estão se preparando para reencarnar. Esse livro também existe em Esperanto, e o título é Memoragiae desimortigintoi, que já foi enviado para diversos países. Em 1959, chega para nós, através de Chico, o espírito Francisco Valdomiro Lorenz, a obra O Esperanto como Revelação. E esse livro nos traz a história da criação do Esperanto no mundo espiritual, deixando claro para nós que também existem barreiras dos idiomas na esfera espiritual. E Lorenz, através de Chico, nos fala assim: na esfera imediata, a moradia humana, porém, o problema da linguagem é daqueles que mais nos afligem o senso íntimo. O idioma simbólico prevalece, com efeito, para as grandes comunidades dos espíritos com mais nobre ascensão. Entretanto, essa residência de númeis, semelhante aos campos elíseos da tradição mitológica, situa-se muito além do lar humano em que nos florescem as esperanças. Ainda há aqui, aos milhões, não obstante se nos descerrem horizontes renovadores, achamo-nos separados pela barreira linguística. Então esse espírito, através de Chico, deixa para nós muito claro que o uso exclusivo do pensamento na comunicação está ainda muito além da nossa condição de espíritos imperfeitos, em que essa barreira de língua ainda existente no mundo espiritual trouxe a necessidade de um idioma que facilitasse a comunicação. E lá, no mundo espiritual, esse espírito chamado Lázaro Luiz Zamenhof, aqui da Terra, ele, reunindo uma equipe enorme de linguistas no mundo espiritual, ele consegue montar essa maravilha. Mas quem foi finalmente Lázaro Luiz Zamenhof? Então nós vamos trazer, o espírito superior é assim, né? Ele diz muito falando pouco. Às vezes nós falamos muito e dizemos pouco. Então Cruz e Souza, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos traz num soneto, em resumo, a grandeza desse espírito. E Cruz e Souza diz assim: grande irmão, missionário e mensageiro, não acendeste em vão na noite escura a estrela da esperança terna e pura, que brilha agora para o mundo inteiro. Não sofreste debalde o cativeiro, na carne que é flagelo e desventura, tua mensagem lúcida fulgura, sob o amor do divino pegureiro. Em teu apostolado augusto e santo, desfraldaste a bandeira do Esperanto, unindo os povos na fraternidade. Gênio celeste, entre os celestes gênios, brilharás na memória dos milênios, vanguardeiro da nova humanidade. Cruz e Souza. Chegou através de Chico, mas também foi publicado no Reformador de dezembro de 1946. Esse foi o criador do Esperanto. E por que o Esperanto na Casa Espírita? Por tudo isso que nós já falamos, mais as mensagens que chegaram não só através de Chico, mas também através de Divaldo, da própria Dona Ivone, de José Raul Teixeira, de Júlio César Grande Ribeiro, através de Raul Teixeira
e de Júlio César, nos chegou uma mensagem falando de uma missionária do Esperanto. E essa missionária, bem interessante, ela desencarnou aqui em Niterói. Ela nasceu em Minas Gerais, mas desencarnou em Niterói, no Rio de Janeiro, em 18 de maio de 1958. Foi uma trabalhadora que, com o tempo, ela acabou ficando cega. Para ajudar um amigo de seu pai à beira da falência, com a escrita da casa comercial atrasada, trabalhou dias e noites consecutivas. E, em razão desse esforço excessivo, surgiram os primeiros sintomas de uma doença nos olhos, que na época não havia cura. Mas ela não desistiu e nem se desesperou. Ingressou no Instituto Benjamin Constant para estudar o Braille e aos 47 anos estava completamente cega. Ela participou da fundação do Niterói Esperanto Klubo, que é o NITEC, em 1949, clube que existe até hoje, e se não me engano, podemos até nos informar melhor, uma das participantes da diretoria é a nossa querida Graça, que sempre vem nos falar dos congressos internacionais. Então, ela, quando regressa à pátria espiritual, através de Chico e através de Raul Teixeira e de Júlio César Grande Ribeiro, o próprio Emmanuel, nos fala de Balbina Augusta de Moraes. Então nós temos, dentre os médiuns, que trouxeram páginas do mundo espiritual, através da mediunidade, do mundo espiritual, falando da importância do Esperanto no mundo espiritual, nós temos Divaldo, como já comentei, que traz para nós a missão do Esperanto no terceiro milênio, que foi uma página psicografada por ele no Centro Espírita Caminho da Redenção. Essa página foi reimpressa em um Reformador de fevereiro de 2000. Da Dona Ivone, além do livro Memórias de um Suicida, nós temos também o livro A Tragédia de Santa Maria, que nos fala da questão do Esperanto. Nós temos, de relação a Balbina, que pelo médium José Raul Teixeira, foi também um soneto, foi uma poesia de Sebastião Lasneal. E Júlio César Grande Ribeiro também traz um poema através da mediunidade do mesmo espírito, Sebastião Lasneal, com o título Balbina Ferreira. Então nós vemos a importância desse espírito no movimento esperantista aqui de Niterói, e que pouco conhecida pelos espíritas de Niterói. E se quiserem ler a matéria completa, ela está no Reformador de setembro de 2017. Então nós temos aí todo, essa linha do tempo, bem curtinha, e todo um cabedal de informações através de médiuns sérios, Chico, Divaldo, Dona Ivone, o Raul, Júlio César Grande, e outras obras que nós não podemos nos estender muito, mostrando a importância do Esperanto dentro da doutrina espírita. E nós gostaríamos também de ressaltar a questão dos cursos de Esperanto, como já falamos. Esses cursos, eles não têm provas, eles não são pagos, eles têm um horário curto, nem é um horário muito longo, e que nós vamos aprendendo Esperanto gota a gota. Nós tínhamos uma atividade na Casa Espírita, em que somos trabalhadores também, chamado Gota Verde, em que nós falávamos, antes das reuniões públicas, durante 5 minutinhos, às vezes menos, sobre o Esperanto, ou passávamos alguma regra gramatical simples do Esperanto, porque é uma língua de fácil aprendizado. Nós podemos aprender no próprio internet, na página do Duolingo, que é um site de línguas, é o mais procurado, o mais atual. O Duolingo, nós temos lá o Esperanto.
Então, renovando esse convite para esse aprendizado e para usufruir dos benefícios do aprendizado da língua, né? As vibrações que sentimos, as vibrações que percebemos durante essa reunião fraterna. E também gostaríamos de lembrar uma outra página também de Emmanuel, do Vinha de Luz, que depois vocês podem ler na íntegra. Nós já citamos até um trechinho dessa página, né, que é a 114, o quadro negro, para que possamos exercitar a nossa esperança e passar por esse período de testemunho mesmo, né, levando aos nossos irmãos essa luz da esperança. Nós temos no livro Caminho, Verdade e Vida também, lá na lição 71, o título é Para Testemunhar. E nós vamos colocar aqui para vocês só o finalzinho, né? Emmanuel nos fala assim: se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Então, meus irmãos, nesse curto bate-papo que nós trouxemos para comemorar mais uma vez a presença do Esperanto nessa bendita casa espírita, nesse seminário do Esperanto, essas breves linhas, pedindo desculpas, né, e agradecendo a paciência de vocês, porque também não tinha experiência de falar através de uma gravação, né, para que o material fosse exibido na casa espírita. Então vai aí o material com algumas falhas, com algumas rateadas, e nós comentamos no início, né, os clamores de liberdade, de igualdade, na questão racial, e tudo isso está ligado ao amai-vos uns aos outros, tudo isso está ligado à fraternidade. Então nós vamos fechar o nosso bate-papo com uma historinha, né, uma historinha que não tem autor, mas provavelmente pode ser até de internet, mas eu tirei de um livro que eu ganhei. Esse livrinho é de Legrand, o título é A Vida por Linhas Certas. Aí eu tirei uma historinha. O título é O Vendedor de Balões. Era uma vez um velho homem que vendia balões numa quermesse. Evidentemente, era um bom vendedor, pois deixou um balão vermelho soltar-se e elevar-se nos ares, atraindo desse modo uma multidão de jovens compradores para os balões. Havia, ali perto, um menino negro que estava observando o vendedor e, é claro, apreciando os balões. Depois do balão vermelho, o homem soltou um azul, a seguir um amarelo e, finalmente, um branco. Todos foram subindo até sumirem de vista. O menino, de olhar atento, seguia cada um. Ficava imaginando 1000 coisas, mas algo o incomodava. O homem não soltava o balão preto. Então, aproximou-se do vendedor e perguntou-lhe: Moço, se o senhor soltasse o balão preto, ele subiria tanto quanto os outros? O vendedor de balões sorriu, entendendo o que o menino queria dizer. Arrebentou a linha que prendia o balão preto, e enquanto ele se elevava nos ares, disse: Não é a cor, filho, é o que está dentro dele que o faz subir. E aí mais uma lição de fraternidade, de respeito, de dignidade, que precisamos exercitar junto aos nossos irmãos de caminhada. Duncan, obrigado pela paciência, Duncan por l'ocaso, parole pre titeu amata lingvo. Obrigado pela oportunidade de falar dessa língua amada. Kai gis revido, gis baldo. Tchau,
Até breve. Yeshua Benovin. Jesus vos abençoe. Da vida bela melodie, treplatis altiela di, sed vines orgas pril musica bruia. Dissonis tiel bella tril, minora fal, majora bril, hesitas la reg cae versas, alleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vi credes firme, cae venis la pruve, Shibani sim, en ora cuve, Shia bellezzo shandis, tion tuie. Si lasis vin, en iu cantin, comprenis coron, conqueris vin, cae viai lipoi flustris, alleluia, 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 alleluia. Antau en min informis vi, pri viai planoi, pri via viv, sed nun via malgaias, cae enuaras, cae mi memoras nia cunid, estis por ambos ni feliz, ciu momento estis, alleluia, oh, alleluia, 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 alleluia.